bom assunto, hein? Bom assunto e polêmico. Polêmico. Eu vou dar um jeito de amarrar isso aqui com saudosismo. Aguardem, viu? Aguardem. E toca a vinheta aí. Fala, moçada, beleza? Polêmicas React na área, convidando você aí a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo aí, compartilhar o conteúdo dos seus grupinhos de qualquer coisa. Seguinte, vamos de Futeboteco, o bom Futeboteco com o Felipe e com o Rodolfo. O assunto aqui é a declaração de Rafinha, jogador do Barcelona e da Seleção Brasileira, que criticou o Mundial de Clubes, né? Ele falou sobre os jogadores não serem consultados, a parada das férias, que ele entende, não sei o que, pá. E ele tomou algumas pancadas, né? Tomou um rebote do Zico, Felipe Melo também fez algumas críticas, não pegou muito bem a declaração do Rafinha para alguns. E aí vamos ver o que os meninos falam sobre. Falando em Copa do Mundo, o Felipe Melo, Ixi, até aproveitando o gancho do Fluminense, né? Campeão da Libertadores, rebateu a declaração do Rafinha. Rafinha da Seleção Brasileira, o atacante do Barcelona. Pô, por sinal, bela câmera deles, viu, velho? Que qualidade, né, de live aí, gostei, viu? Eu não consigo fazer essas coisas, cara. Meu áudio é uma merda, a luz é ruim. Eu não sei o que fazer, cara, sinceramente. Eu não sei o que eu faço. E eu fico recebendo críticas pelo meu áudio e a minha imagem nas paradas, mas fazer o quê, né? Eu não tenho essa estrutura aqui, não tenho a estrutura dos caras, pô. Eu tento, não consigo. Mas o áudio melhorou lá no meu canal, viu? Depois vocês saírem daqui, vão lá conferir, porque melhorou. Fiz um investimento, botei um isolamento acústico no escritório, mas a câmera continua uma merda. Que disse recentemente que essa Copa do Mundo não é legal, porque os jogadores são obrigados a disputar, que é uma merda, ele não gostaria de participar, porque se ele jogasse, ele jogaria com obrigado, porque os jogadores têm que ter férias. E aí o Felipe Melo... O Rafinha falou mais ou menos isso, né? Ele não falou que ele falou que os jogadores não serem consultados é ruim. E talvez o processo tenha sido ruim, né? Enfim, vamos seguir aqui. Tinha falado sobre isso. Tem uma galera respondendo o Rafinha, mas vamos ver aqui que o Felipe Melo falou. Para isso a gente vai aqui na matéria do Terra. Vamos lá. A declaração do Rafinha criticando a realização da Copa do Mundo de Clubes repercutiu com intensidade no universo do futebol. O ex-jogador Felipe Melo, porém, afirmou pensar diferente do atacante do Barcelona. Primeiro de tudo, eu tenho que respeitar a opinião do Rafinha, mas eu penso diferente dele. Para mim é sempre um prazer poder jogar um Mundial, jogar uma Copa do Mundo. Eu tenho certeza que ele não vai falar isso aí quando jogarem no próximo ano e ele estiver convocado para jogar a Copa do Mundo de seleções. É isso, né? Eu usei até esse argumento já, mas eu acho que é uma simetria, uma falsa simetria. Eu acho que nesse ponto a gente é injusto, porque o debate não é por aí. Pô, a gente tá falando da Copa do Mundo, tá prestes a completar 100 anos em 2030. É uma parada absolutamente consolidada e que o jogador já sabe, quando ele nasce, qual é o objetivo final da vida do cara. A Copa do Mundo de Clubes é um torneio que está nascendo agora na tentativa de ser tradicional, de convencer o mercado de que ele é importantíssimo, e ele é, para nós, principalmente e tal. O Rafinha está inserido na cultura europeia lá e tal, e a gente pode debater várias paradas aí. Eu só acho que existe um pouco de uma falsa simetria, e é o acúmulo da parada que eu acho que gera um incômodo, né? Assim, por exemplo, pessoal, os europeus, os jogadores europeus, em boa parte, eles tiveram sem férias em 2023, por causa em 24 por causa da Euro, esse ano por causa da Copa do Mundo de Clubes e ano que vem por causa da Copa do Mundo de Seleções. Então são 3 anos seguidos. No ciclo de uma Copa para outra, os caras vão ter um ano só em que eles vão ter férias cheias no meio do ano. Eu não estou dizendo que eu concordo, eu estou dizendo que eu entendo o incômodo. Dito isso, se eu sou o Rafinha, eu vou com muito cuidado para falar certas coisas, porque, enfim, a seleção brasileira ainda vive uma crise. O Rafinha não é um cara que está toda hora aqui conversando com o torcedor brasileiro, né? Ele está distante, então ele entra naquele bolo da geração que às vezes está mais fria com o torcedor brasileiro, aí ele mete uma declaração dessa. Num país em que o campeonato pegou, se tem um lugar que consome o Mundial de Clubes, é aqui. E aí, enfim. Mas eu já usei o argumento, repito, esse que o Felipe Melo usou e que o Zico também usou, mas eu acho que a gente é injusto quando usa esse argumento. A Copa do Mundo de Seleções é feita no mesmo momento do calendário. Ele vai dizer que vai jogar obrigado porque o jogador tem que descansar? E tem um outro ponto, tá? Tem um outro ponto. A convocação de uma seleção,
No pior dos mundos, ninguém é doido também, mas o cara convocado pode falar, não quero. Ele pode não jogar a Copa do Mundo se ele quiser. Ele estiver muito cansado, ele pode negar uma convocação de seleção. Ele pode pedir dispensa e não ser convocado. No clube, ele não pode. Ele é funcionário do clube. Ele é como... E aí talvez exista a confusão. Ele é obrigado a jogar. Ele não é obrigado a jogar a Copa do Mundo. Por mais que ninguém seja maluco de não jogar a Copa. Mas o cara pode, se ele quiser. E lembrando, Andrei Rastock, esses dias na rede social, lembrou do negócio que eu até usei e fiz um reel sobre. Matéria, se eu não me engano, da Folha de São Paulo, 2007. Ronaldinho Gaúcho e Kaká pedindo dispensa da Copa América de 2007 para ter férias e descansar, porque eles viam sequencialmente sem férias e, lembrando, 2006 teve Copa do Mundo e tal, 2005 teve Copa das Confederações e 2007 eles estavam querendo descansar. É mais ou menos o mesmo cenário, tá? Tu imagina que o cara vem de 3 anos seguidos sem férias, na brecha que ele pode, ele pede para não jogar. A brecha seria a Copa do Mundo de clubes, já que ninguém vai deixar de jogar a Euro, ninguém vai deixar de jogar a Copa do Mundo. Como ninguém ia deixar também de jogar a Copa das Confederações e a Copa do Mundo lá 2005 e 2006. Chegou 2007, primeiro foi o Kaká que pediu a dispensa. O Ronaldinho se junta ao Kaká e pede também para não jogar a Copa América. E não joga. Lembrando. Então, assim, a gente ficou usando aí como, esses jogadores de hoje em dia, não sei o que mais lá, nutelagem, geração mimimi, ninguém quer, porque antigamente o jogador, corta para 18 anos atrás, nem é tão antigamente assim, 2 caras gigantescos pedindo para não jogar a Copa América por causa das férias, pô. Tá? Só pra... Esse jogador, aliás, tá se tornando muito infeliz nas declarações, né? Disse que ia comer argentino com farofa e tomou tapa na orelha e ficou quietinho no jogo, né, Felipe? Foi jantado pelo Otamendi. Cara, desculpa, o Brasil não precisa de um jogadorzinho desse, cara, em termos que de... Isso, Rodolfo. Ele Ô, Rodolfo, aí tu complica, velho. Não, jogadorzinho é foda, né? E outro, o cara... Ele na seleção normalmente rende, no Barcelona esquece, estava candidato a melhor jogador da temporada aí, pô. Não acho que seja por causa da declaração dele, essa do Mundial, acho que não tem problema nenhum. E a outra, quando ele falou, foi bem interpretada aqui. É porque o Brasil tomou uma ataca da Argentina e aí ficou nas costas do cara. Mas todo mundo falou, a gente precisa disso mesmo. E ele foi condicionado a falar da história da porrada, né? Dentro e fora de campo, não sei o quê. Não era esse o ponto. Se a gente tivesse ganho aquele jogo e falar, esse é o espírito que a gente precisa, não sei o quê, mais lá e tal... Muito bom jogador hoje, talvez o melhor jogador brasileiro em atividade na última temporada, sim, tecnicamente falando, mas olha, cabecinha de vento. Cara, também é uma declaraçãozinha que, flerta muito com um complexozinho de vira-lata. Meu irmão, tu é catalão agora? É catalão? Tu pertence à Europa? Tu é do Barcelona agora? Nasceu aí? Pô, peraí, cara, o McAllister também. O cara foi revelado pelo Avaí, assim. Para com isso, irmão. Você não conhece de onde você veio, não? Qual é a cultura do futebol do seu país, não? Pra dar uma declaraçãozinha tosca dessa. Eu não acho complexo de virar. Cara, eu não acho que seja tosca. E outros jogadores deram essa declaração. Teve gente, inclusive, europeia que divergiu. O Guardiola elogiou o campeonato, o Rummenigge falou muito bem do campeonato, muita gente falou bem do campeonato, falou sobre a história, porque eu acho que assim, as férias eles vão acomodar em algum momento, o cara talvez perca ali 5 dias, 10 dias, mas vai dar para reordenar. E eu acho que o problema não tá na competição Prime, tá nas outras coisas, pô. Eu não sei se a La Liga precisa ter 38 rodadas, eu não sei se na França precisa ter 2 Copas Nacionais, se na Inglaterra precisa ter 2 Copas Nacionais. Eu acho que tem coisas que você pode repensar ali. Mas repensar a Copa do Mundo de Clubes, porra, que é um negócio que a gente sonha há décadas, aí é loucura. De qualquer forma, eu não vejo... Eu discordo do Rafinha, mas eu tento compreender. Eu não acho que seja nenhum absurdo o que ele falou, não. Lata, velho. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Vamos lá, para embasar a opinião, o Melo citou a realização da Copa das Confederações, que algumas temporadas também acontecia no meio do ano. Sim, e a galera reclamava. Eu acho que o Mundial é muito importante para todos, pro espectador, pro jogador, pro clube, porque tem muito dinheiro pro clube, não é? E isso é muito importante. Então eu não entendo quem fala mal dessa competição, porque não sei, há 5 ou 10 anos tinha a Copa das Confederações e ninguém falava nada. Falava, a elite europeia reclamava, inclusive em 2005 o Ronaldo Fenômeno não joga, né?
a Copa das Confederações, vale lembrar. Se fosse Copa das Confederações, Felipe, e o Rafinha tivesse convocado, ele ia falar que mal da Copa das Confederações? Duvido. Irmão, para mim seria um prazer poder jogar em competições como essa e tenho a propriedade para falar porque passei por isso. Muitas vezes eu deixava Juventus, deixava Fiorentina e via para o Brasil para jogar a eliminatória. Não tinha dia de folga nem nada, mas era um prazer poder servir minha seleção, poder jogar um Mundial de Clubes representando o meu país também. Isso sempre foi um prazer. Mas, cara, isso aí o Rafinha nunca disse que foi um desprazer, não. Ele inclusive, passou por essa mesma coisa aí que o Felipe Melo passou. De sair lá do Barcelona, de vir para a seleção, depois voltar, não ter dia de folga e não sei o que e tal. A questão, de novo, a Copa do Mundo, seleção, você pode, no pior dos mundos, se você estiver muito puto e cansado, falar, cara, eu tô declinando da convocação. No clube, você não pode fazer. Eu acho que a declaração do Rafinha foi muito mais nesse lugar do que nessa outra parada, entendeu? E não estou passando pano porque o Rafinha falou, não. Estou tentando compreender o que o Rafinha falou e levar para uma outra ótica. Quem foi nessa linha, Felipe, eu vou tentar achar aqui, foi o Zico também, cara. E aí, assim, quando o Zico fala, a gente tem que parar para ouvir, né? Um dos grandes jogadores da história. Ele pegou e falou o seguinte aqui, ó. Zico detona Rafinha, ninguém soube ontem que... Essas manchetes também que a gente dá, fazendo autocrítica pro nosso jornalismo, tá? E eu não tô fazendo nenhuma crítica aqui à galera da CNN, nem ao Leonardo. Não é, eu já passei por isso também, já aconteceu comigo, mas eu acho que às vezes a gente usa certos termos nas manchetes, são muito... O Zico rebateu em tom crítico, ele discordou do Rafinha, mas ele não detonou o Rafinha, ele não humilhou o Rafinha, ele não esculachou o Rafinha. Ele educadamente, como o Zico é como pessoa, sempre foi, ele discordou e usou alguns exemplos, mas ele não diminuiu em nada o Rafinha. Eu não acho que ele tenha detonado o Rafinha. Enfim, mas nesse ponto ele tá certo. Ninguém soube ontem que iria pro Mundial. Os caras estão há muito tempo sabendo, o Mundial não foi criado ontem. Os times sabem já há 2, 3 anos que tem essa parada. Por mais que, para ser justo também, vários times tentaram melar o campeonato, né? Inclusive o Real Madrid. Queria ter Mundial. Ele diz, ninguém soube ontem que ia ter essa competição, ela já estava definida há muito tempo. Ele talvez tenha dado sorte que a única Copa do Mundo que ele disputou foi no meio de temporada. Onde europeus, a FIFA, né, bagunçou meio de temporada europeia, ou seja, final do ano do calendário, né? Onde a FIFA balançou o calendário do futebol mundial para satisfazer o Catar. Se ele tivesse jogado como todo mundo nas férias, ele não daria essa declaração. Aqui, ó. Nunca tivemos essa questão de... O Rafinha já jogou Copa América nas férias, não foi? E não falou nada, não. Invadir nossas férias para jogar a final do ano, o último jogo da temporada. A gente ia lá e jogava, e depois entrava de férias. E nós, inclusive, já fizemos vários acordos. Cada um fala o que quiser. É que assim, no caso do Zico com o Flamengo aí e tal, de jogar até o final do ano e depois... Era outra parada, porque o calendário brasileiro era bem bagunçado ali nos anos 80, então você não sabia nem quando ia começar direito a temporada, que às vezes... hoje tá tudo organizadinho, né? Começa com o campeonato estadual, depois vem o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e tal. Era diferente, então você conseguia esticar ali de um ano para o outro. Às vezes o Campeonato Brasileiro começava no ano e terminava no outro. Isso aconteceu algumas vezes. Impactou, inclusive, o Zico. Mas eles conseguiam negociar ali, era diferente, né? Você dava para fazer uma acochambrada ali, dar uma semana a mais, 2 e tal, não sei o quê. Mas eu entendo o ponto do Galo. Cada um tem o direito de falar, de ter suas razões. Mas não pode falar uma coisa e daqui um ano falar outra. Mas são coisas diferentes. Daqui um ano ele vai falar na Copa do Mundo, claro não, tá atrapalhando. Porra. E claro o ponto falar. Felipe, sabe o que me deixa mais puto com relação a isso? Porque é o seguinte, cara, olha aqui, vamos pegar, por exemplo, vou entrar aqui na análise individual do Rafinha na temporada e vamos ver quantos jogos o Rafinha fez na temporada. Vamos ver, Felipe, porque deve ter feito uns 56. O cara joga na Europa, né? O cara joga no Barcelona. Aqui, ó, Felipe. Eu chutaria por aí. Rafinha, na última, 24, 25, ele fez 57 jogos, que foi bastante. Foi a temporada que ele mais jogou na carreira, né? A temporada que ele tinha mais jogado tinha sido pelo Vitória de Setúbal. Caralho, em 2017, no próprio Barcelona ele meteu 57 jogos. 56 participações em gols, hein? Não, ele jogou muito bem. O meu ponto é, Felipão,
Em 57 jogos, cara, o Botafogo fez 70 e poucos jogos, o Flamengo, etc e tal. Não, então, assim, no ano, eles já jogam, na média, muito menos, cara, do que os times brasileiros jogam e estão reclamando, cara, sabe? Mas eu acho que não é só a quantidade de jogos, não. É o fato de perder as férias mesmo, pô. Em parte, você deixa de ter uma parada que você tem direito, né? Mas, de novo, eu não estou defendendo o Rafinha. Eu estou tentando contextualizar coisas aqui. E, de novo, eu acho que dá para administrar todos os mundos aí. Mas eu só não acho que dá para ficar tirando o Rafinha para nada, porque ele falou uma parada que maior galera falou. Ah, bicho. E outra, distâncias absolutamente ínfimas percorridas para jogar na Europa. Não tem a viagem de países continentais como tem no Brasil, por exemplo, para jogar Libertadores, para jogar o próprio Campeonato Brasileiro. E o cara tá cansadinho, precisa pegar meu jet ski. Então também não vai jogar a Copa do Mundo, cara. Quando tiver o Brasil jogando a Copa do Mundo, vai jogar pôquer com os amigos do Neymar, que o Neymar, né, não sabe se vai estar lá ou não vai. Vai jogar pôquer com o Gil Cebola. Não joga a Copa do Mundo. Cara, você viu a declaração do CEO do Bayern de Munique, o Karl-Heinz Rummenigge? Você viu a declaração dele? Não. Ele criticou as declarações, por exemplo, de jogadores como o Rafinha, e ele levantou um ponto importante, assim, ele falou, pô, eu entendo a frustração dos caras e tal, mas assim, os jogadores e os seus empresários, porque o futebol é dominado por isso, pelos empresários, os caras exigem salários exorbitantes para os clubes pagarem. Cara, e os clubes só conseguem... Ele fez um raciocínio lógico. Essa parte aí eu concordo com o Rummenigge. Eu acho que assim, você quer resolver o calendário e diminuir os jogos, vai diminuir a receita do futebol. Porque o patrocinador não vai pagar X por um campeonato, aí você tira 6 rodadas desse campeonato e o cara vai ficar pagando os mesmos X. A entrega do produto é menor, é igual o escopo, falando aqui como um cara que trabalha com entrega em rede social. Você faz lá um escopo que, são 3 Reels, Stories, não sei o quê, 2 vídeos no YouTube. O valor é esse. Fala, putz, é muita coisa, tá esticado, eu quero fazer só 1 Reels, 2 Stories e não quero fazer entrega no YouTube. O cara vai falar, beleza, então eu te pago tanto. Não dá para ele pagar a mesma coisa por um escopo que é menor. Nesse ponto, o Rummenigge tem razão. O futebol foi para um lugar de grana e a roda foi girando a demanda, né? Por patrocínio e não sei o quê, e audiência e não sei o quê, mas lá os jogadores querendo mais e mais, você tem que tirar de algum lugar da arrecadação. Ou vai vir do direito de transmissão, do patrocinador, dos tickets vendidos. Quanto mais jogos tem, mais vale o meu horário na TV, o meu direito de transmissão, mais vale a minha camisa, mais vale o meu ticket, mais vale o meu sócio-torcedor, lá o sócio da gringa. Então, assim, existe hoje um mercado que é calçado em ter jogo praticamente todo dia. É por isso que é possível pagar tanto dinheiro para os caras. Alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa. Ou as federações de jogo, ou os jogadores de grana, ou os clubes de direito de transmissão, e aí quem vai cortar na carne? Esse é o ponto do Rummenigge, eu acho que ele está coberto de razão. O que não invalida a discussão dos caras estarem se sentindo cansados e num calendário insano. Entendeu? Só que tem que ver, beleza, eu tô lhe ouvindo e eu quero resolver o teu problema. O problema vai ser resolvido assim, vai ter que cortar a grana. Quem vai levantar o dedo e falar, eu topo cortar aqui? Aí eu quero ver quem vai dar a cara, entendeu? Aí eu acho que o Rummenigge tá certo, que acho que é sobre isso que o Felipe tá falando. Cara, você só consegue pagar salário exorbitante para jogador bom se você tiver competição rentável para isso, se você ganhar muito dinheiro jogando as competições. Então, esse Mundial, qual foi o trunfo do Careca, do grande Infantino? Cara, botar dinheiro no bolso dos europeus, ó. Vocês vão jogar sim, toma aqui, ó. E não só dos europeus, velho. Os times brasileiros aí, os caras estão ganhando praticamente a premiação do Brasileirão no campeonato, pô. Na Copa do Mundo de Clubes. Se um time for brasileiro, for campeão, cara, assim, ele vai ter uma receita inimaginável. Jamais pensada. Em um mês. Pô. Pá! Toma aí milhões de dólares pra vocês. Até eu já cansei de falar aqui, Inter de Milão, Borussia, Porto, Benfica, esses times, eles olharam pra quantia e falaram, pô, esse dinheiro é importante, Atlético de Madrid, esse dinheiro é importante pra gente. Porra, tá louco, mas é importante pra qualquer um. É bom a gente jogar esse campeonato, pro Real, pro City e tal, beleza.
Mas ainda assim, eles não são idiotas de rasgar esse dinheiro. Eles estão lá jogando sério. O Xabi Alonso tá levando a sério a competição. O Guardiola ontem, no final do primeiro tempo, ele foi reclamar com o árbitro, velho. Eu nunca vi isso, mano. O Guardiola puto da final do tempo normal, né? Na entrada da prorrogação. Pra prorrogação, ele foi reclamar com o cara por conta de uma falta. O banco do City levantou e tal. Todo mundo levando a sério. O Bayern de Munique comemorando pra caralho contra o Flamengo. Aí, é isso. Se vocês querem ganhar muito... Infelizmente, vão ocorrer competições que vocês vão ter que abrir mão de alguma coisa pra jogar. Se você quer ganhar milhões e milhões, vai ter que jogar, irmão. Não tem como. Não tem como. E outra, todo meio do ano agora vai ter competição. Vai ter competição. Esse ano teve o Super Mundial, ano que vem vai ter Copa do Mundo. A Copa do Mundo. E aí? Aí na depois, próxima pode na ter Eurocopa. próxima é Copa América e Eurocopa. Aí depois é... Não, beleza, é isso. A gente tá no mesmo pé aqui. Mas convenhamos que isso é um problema. Ter competição grande em todo o meio do ano, em praticamente toda a temporada, é um problema. Porque no calendário europeu pega exatamente o maior período de intervalo dos caras. E aí? Como é que vai resolver? Porque tem que resolver, não dá para não ter férias e os caras... Isso, primeiro que vai piorar o produto, assim, vai ter estouro, não tem jeito. Tem aumentado a quantidade de lesões no futebol europeu, alguns times têm sofrido muito com isso. Pô, City, Arsenal, Real, só esses aí sofrem bastante. Então, assim, isso tem que ser debatido. Agora, como discutir e quem deveria dar cara para esse debate, aí beleza, mas eu acho que o Rafinha apanhou sozinho nessa parada aí. Olimpíada. Exato. E aí sim vai, velho. Quer ganhar muito, quer jogar na elite, vai ter que jogar, irmão. E outra, vai uma profissão que o cara joga no máximo, assim, tirando algumas exceções, 20 anos, né, de carreira. Depende, né? O Fábio cedo, tá aí então assim, mano... 30 anos jogando. Vai trabalhar, vai... Porra... Tanta gente que queria não ter férias pra jogar um super mundial pelo clube dele, assim, tem gente... Eu não gosto dessa visão, não, porque eu acho que cada um dentro da sua realidade, tudo é proporcional, tá? A realidade dos caras é essa. Ganham muito, gastam muito, sofrem uma pressão bizarra para o que tem que fazer ali. Aí você fala, mas putz, esse é muito conforto. Realmente é conforto, mas exige pra caramba, assim. Os caras não podem errar, estão monitorados o tempo inteiro, vivem praticamente num Big Brother, uma dedicação bizarra, envolve muita grana. Então, quando dá certo é muito dinheiro, mas quando dá errado o prejuízo também é gigantesco para várias partes. Então, tipo assim, existe a proporcionalidade da parada ali. Tu fala, putz, muita gente queria estar jogando o Super Mundial, beleza. E tem muito jogador que às vezes queria ter uma vida normal, poder ir num cinema, poder sair com a família. Às vezes os caras, quando estão em má fase, tem medo de sair de casa. O Yuri Alberto, por exemplo, quando estava no pior momento dele no Corinthians, falava, cara, eu tinha medo de sair de casa, pelo que ia acontecer comigo. Aí você fala, o cara é refém na própria casa, mesmo tendo milhões. Eu acho que não pode ser tão cartesiana aí, não. Eu acho que a gente tem que tentar ter... Não sei se é empatia o nome, mas eu acho que contextualizar as realidades para não cometer falsas simetrias e tal. Que eu não estou dizendo que é o que os meninos estão fazendo. Aí já fui lá no Futeboteco, adoro e tal, os moleques fazem um trabalho massa. Só discordo do Rodolfo nesse ponto aí específico. Gente reclamando, velho. Ah, mano, eu sei que os caras têm... O que eu reclamo... E eu sou um cara reclamão, né? Então eu compreendo um pouco... Tipo, eu vou pra final da Champions, já fui 4 anos seguidos. Pô, é do caramba, é o sonho da vida e tal. E não é porque eu vou para a final que eu não posso reclamar de coisas que acontecem lá. Às vezes, pô, tem uma logística complicada, às vezes você dorme pouco, trabalha pra caramba e tal. Isso também é uma realidade. É um sonho estar lá, é um sonho estar lá. Mas existem coisas que são problemáticas. Existe o ônus de uma viagem dessa. Por exemplo, pô, dessas 4 vezes, em 3 desses anos eu perdi o aniversário da minha filha, por exemplo. Aí você vai falar, besteira, tá lá realizando o sonho, mas projeta isso vamos supor que eu vá em todas as finais de Champions o resto da minha vida. Eu vou perder todos os aniversários da minha filha? Eu vou perder, sei lá, 10 aniversários dela? Ano que vem ela faz 15 anos. A gente conseguiu planejar de um jeito que, se por acaso eu vá pra final, eu não perca o aniversário dela. Mas vamos supor que eu não conseguisse e eu perdesse o aniversário dela. Eu não sei até quando, por exemplo, meu pai já está com 84 anos e está cheio de problema de saúde, eu não sei quanto tempo a gente vai ter. E a meta é que ele dance com ela lá, a valsa no aniversário. Aí vamos supor que eu tô na final da Champions, não consigo ir pro aniversário. Perco esse momento, não vejo a minha filha dançar com meu pai, não danço com ela. E aí? Beleza, sonho da vida, realização e tal. Isso é verdade.
E também é verdade que eu estou perdendo uma parada que para mim é super importante. E eu tenho uma boa condição de vida, o meu trabalho me dá um bom salário, e isso não invalida as minhas reclamações, como não deveria invalidar as dos jogadores, pô. Eu acho que é esse o ponto, entendeu? Dito isso, chefia, pode me botar na próxima final aí, que tá resolvido já. Pelo menos o aniversário da minha filha do ano que vem já tá na brecha. 12 jogos no Campeonato Paulista pro meu time jogar, pro seu time jogar. Claro, de primeira fase que aí, não vale nada. Não vale nada, que aí chega no final do ano, seu time tá estourado. Agora, esses caras aí, velho, que jogam em média 55 jogos por temporada, jogar uma competição que você vai fazer no máximo 7 jogos, pelo amor de Deus, cara, o Rafinha... É que não são os 7 jogos. Quem fizer os 7 jogos vai estar um mês fora da parada, fora de casa, e um mês das férias que perdeu. Vai acabar dia 13 de julho, pra galera ter que se representar. O normal seria se representar ali no dia 20 e pouco, no início já de agosto, porque daqui aí já tem playoff de Champions daqui a pouco, os campeonatos nacionais e tal. Dá até pra negociar um caso ou outro, tu estica ali, joga pra colar e tal, dá mais uma semana pro cara, beleza. Mas que vai ter perda, vai. Então... De novo, tem como resolver? Tem, mas vai cortar na carne. Quem vai querer? Rapaz, poucas vezes vi os meninos tão putos, viu? Mas eu acho que eu fui respeitoso aqui nas discordâncias e eu acho que o debate é show. E é válido. Gostei desse react, achei um react racional. O que é um negócio raro aqui na internet, porque o negócio é gritaria e tal, diaba 4. É nóis, hein, galera? Se inscreva aí no canal, toque na notificação e volte sempre, viu? E um beijo por menino do Futeboteco, viu? Rodolfo e pro Felipe. Valeu!